Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? A Tia Anitta aqui para iniciar o capítulo 30 com vocês de matemática, tá? É o capítulo onde nós falaremos mais um pouquinho de frações, tá certo? Então, assim, a tia vai trazer tudo bem lúdico para que vocês compreendam legal, ok? Você lembra da representação fracionária que conheceu no caderno anterior? Agora ampliará seus conhecimentos sobre ela, explorando em contextos de medidas. No dia a dia, quase não usamos as medidas fracionárias, pois, em nossa cultura, consideramos que a representação de uma quantidade ou de uma medida com números inteiros ou decimais é mais simples. Por exemplo, é mais comum usarmos 250 gramas ou 0,25 quilos, que tem o mesmo valor, né, gente, de café, do que 1/4 de quilograma de café, porque isso daqui representa 1/4 do quilo, certo? Assim como 25 centavos, 4 moedinhas de 25, cada uma delas representa 1/4 de R$ 1. É mais comum falarmos faltam 15 minutos para o almoço do que falta 1/4 de hora para o almoço. Isso é verdade, né, gente? É muito mais fácil. Há quem utilize frações para se referir a algumas medidas. Por exemplo, então aqui vocês têm uma figura, né, que tá falando. Agora é só levar ao freezer por 3/4 de hora. 3/4 de hora? Então, aqui, ó, ele ficou na dúvida. Por quê? Às vezes a gente não usa, né, esse tipo de medida. E aqui vocês têm, ó, lembre-se, na fração, o número acima do traço chama-se numerador. E o que está embaixo é o denominador, certo? Então, vocês têm esse tique aqui para lembrar de vocês, tá certo? Esse post-it. Na próxima página, nós faremos aqui, ó, a leitura da continuação desse texto. Então, vamos lá, ó. A fração que predomina em nosso dia a dia é o meio, ó, um meio, geralmente designada pelas palavras meio ou metade, como em meia hora, meio litro, meia dúzia, meio quilo, né, gente? Entretanto, as frações são bastante usadas quando se trata de unidades de medida, como o metro ou a polegada. Então, eles utilizam também, tá bom? O primeiro é bastante comum, 1,5 m de tecido, 1,5 m de altura e etc. A polegada, por sua vez, é usada com frequência no Brasil para indicar medidas de ferramenta ou de canos, muito embora em algumas lojas exista também o valor correspondente em número decimal, para facilitar a compreensão de quem não está acostumado com o uso de polegadas. Veja a relação entre a polegada e o centímetro a seguir. Então, olha, os canos, as ferramentas, nós geralmente, o papai sabe, né? 3/4, um cano de 3/4, polegada 3/4. Eu não sei muito bem falar porque a tia não conhece muito, mas o papai de vocês vai saber explicar isso daqui, né? Que cada um desses daqui tem uma medida, tá? Manga 3/4, a roupa mesmo, gente, no braço. Às vezes a gente fala assim, as meninas principalmente. Ai, minha mãe comprou uma blusa aqui, ó, 3/4. O que seria 3/4? É uma blusa que ela vai até uma parte do nosso braço, a manga, né? Com a manga 3/4. Então, ela fica faltando um pedaço, 1/4 dessa manga. Então, por isso que ela chama 3/4, tá bom? E a mesma coisa vão sendo denominadas aqui, tá bom? Então, uma polegada que se representa desse jeito, então toda vez que vocês verem um número com essas duas virgulazinhas aqui em cima, né, essas aspas aqui, elas chamam, é um número em polegadas. Toda vez que vocês forem ver televisão, 29 polegadas. Sim, gente, polegada se refere a esse tamanho aqui, ó. É quando as pessoas mediam, utilizavam isso daqui como medida, essa parte do nosso dedo, tá bom? Então, uma polegada é a mesma coisa que 2 centímetros,54 milímetros. E aqui, 2 polegadas, então, é 2 vezes esse número, que dá 5,08. Uma polegada corresponde a 2,54 centímetros, ou 25,4 milímetros. O símbolo de polegadas é
essas aspasinhas aqui. Assim, o registro 2 polegadas lê-se 2 polegadas, correto? Agora, nós faremos a atividade, que também a Tia Ni trouxe aqui, tudo bem detalhadinho, para que vocês possam compreender, tá? Então, aí eu fiz umas marcações, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse daqui é o hexágono, esse é o trapézio, esse é o losango, esse é o triângulo. Então, aqui eu tenho um hexágono, né? Um trapézio, um losango e um triângulo. Aliás, eu tenho vários deles aqui, tá bom? Para ilustrar isso daqui que nós vamos aprender agora. O meu todo referência é esse amarelo, tá? Esse daqui são as partes que eu cortei deles. Ó, vou mostrar para você. Eu fiz outro e cortei pela metade. Eu fiz outro e cortei em 3 partes. Assim como eu fiz outro e dividi em... Opa, deixa eu chegar mais para cá para vocês verem. Em 6 partes, tá? 6 triângulos, ó. 6 triângulos aqui para me ajudar na hora de explicar para vocês, tá bom? Correto? Então, vamos pegar o amarelo. Todo mundo aí, ó, prestando atenção. Esse é o meu todo referência, ele não tem divisão, ele não foi cortado. Eu continuo, vou usar ele inteiro, tá? Aqui eu dividi em 2, então cada parte representa 1/2. Aqui eu dividi em 3, né? Eu acho que todo mundo tá conseguindo ver aí, né? Esse daqui eu dividi em 3. Então, cada parte desses 3 se chama 1/3. E esse, que é uma pizza para 6 pessoas, um pedaço para cada pessoa, eu vou chamar cada fatia dessa minha pizza de 1/6, ok? Então, aí vem um exercício aqui para vocês, ó. Compare o hexágono, vamos pegar o hexágono, é esse aqui, certo? Como todo referência, com outras duas peças, com as outras peças. Letra A. Quantos trapézios formam um hexágono? Então, nós podemos ver que esse todo referência ele foi dividido em 2. Então, quantos trapézios eu preciso? Porque quando ele é dividido em 2, ele se torna um trapézio. Então, ó, quantos que eu preciso? Se eu colocar em cima deste, eu vou ver que eu preciso de 2. Então, aqui, 2 trapézios. Cada trapézio corresponde a que fração do meu hexágono? Cada parte dessa que eu cortei corresponde a 1/2. Muito bem, 1/2. Então, vão registrando aí. Então, a letra A ficou 2 trapézios. Cada trapézio corresponde à fração do hexágono 1/2, certo? Agora, o losango. Então, aqui no losango, ó. Então, no losango, a tia já colocou aqui em cima do amarelo, tá bom? Então, o losango, quantos losangos formam um hexágono? Como eu disse para vocês, quantos losangos? 3. Então, vocês vão escrever 3 losangos. Cada losango corresponde a que fração? Como eu já disse no início, cada um deles se chama... Isso, muito bem, você que respondeu 1/3, ok? Agora, os triângulos. Veja aqui que a Tia Ni tem 6 triângulos. A minha pizza aqui, ó. Minha pizza de espinafre, tá? Olha que delícia, pizza de espinafre. Então, ó, meu todo referência, eu dividi ele em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que em um hexágono cabem 6 triângulos. Cada parte deste hexágono vai se chamar 1/6. Muito bem, você que está respondendo aí junto comigo. Então, você vai responder na letra 6. Quantos triângulos formam o hexágono? 6 triângulos. Qual é a fração correspondente a cada parte dessa? 1/6. Joia? 2. Agora, nós vamos usar o trapézio. Esse é o meu todo referência agora. Então, nós vamos esquecer o hexágono agora. Vamos utilizar o trapézio. Quantos triângulos formam um trapézio? Então, se ele é metade do hexágono, então eu posso tirar o quê? A metade de triângulos. Quantos triângulos formam esse trapézio?
3 triângulos, ó. 1, 2, 3, certo? Como chama, qual é a fração de cada um que cada um representa? Representa 1/3, gente. Porque eu tô como referência o trapézio, certo? Agora, eu vou utilizar o losango, este peça azul. Quantos... Vou até virar assim, ó. Não, pode deixar assim mesmo, Tiani. Quantos triângulos, ó, formam um losango? Então, vamos tirar um aqui para ver se vai ficar o mesmo formato. Olha, ele fica o mesmo formato, gente. Tá? Se ele representa uma parte do trapézio, ele, aqui, ó, 2 triângulos formam um losango. Então, cada triângulo vai representar um meio, que é como se eu tivesse pegado esse trapézio aqui e cortado aqui ao meio. Certo? Respondam aí também. Difícil? Nem um pouco. Esse daqui pode até ser que cause uma dificuldade para vocês, mas eu não vejo, não. Então, aqui é para fixar, certo? Então, aqui, o todo referência é o hexágono. Quantos triângulos a Tiani me falou mesmo que cabem aqui? Quem respondeu 6? Parabéns! Então, nós sabemos que neste hexágono cabem 6 triângulos. Meu todo referência, quantidade a ser medida, e a fração de cada partezinha dela, 1/6 de um triângulo é 1/6. B, o trapézio. Quantos triângulos cabem? Que nós vimos? 3. Cada triângulo corresponde a 1/3. Muito bem. O hexágono, novamente. Uma peça de trapézio, um trapézio. Corresponde a que parte do meu hexágono? 1/2. Difícil? Molezinha, né, galera? E do trapézio para o losango. Aqui, gente, tem um porém. Tia, mas na outra parte ele não forma um outro losango. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente considera esse daqui agora, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos usar como medida o triângulo, tá vendo? Nós não vamos usar o losango, porque 2 triângulos eu sei que formam um losango, certo? 3 triângulos formam um trapézio. Então, que parte esse losango que está aqui representa? Ele representa 2/3 do meu trapézio. É mágica? Não, é lógica, viu? Então, a gente vai o quê? Pegar ele aqui, colocar em cima novamente, ó, nós vamos fazer essa parte toda, porque ele não é o meu todo referência. Eu tenho que ver o que dá certo, ele tem que ter uma divisão igual. Então, se ele tem uma divisão igual, ele tem 3 triângulos, correto? E 2 triângulos, eu sei que forma um losango. Então, eu posso dizer que o meu losango representa 2/3 de um trapézio, ok? Uma delícia fazer isso daqui, a Tiani adora geometria. Então, vamos lá, ó. Considere que o hexágono abaixo como todo referência. Vou montar igualzinho está aqui. Vamos lá. Esse hexágono, ó, trapézio, um triângulo e um o quê? Losango, muito bem. Então, ó, igualzinho. O meu padrão, tá vendo que a Tiani fez uma setinha aqui que eu vou considerar ele como padrão? Por quê? Porque aí é a única que eu vou conseguir saber tudo aqui dentro dele, tá ok? Então, ó, escreva 2 frações para representar a parte vermelha. Por que será que a Tiani colocou 1/2 e 3/6? Porque, gente, no nosso todo referência amarelo, nós vimos que este vermelho, ele representa 1/2, certo? Ele tá falando para representar essa daqui. Ou 3/6. Por que 3/6? Porque esse meu todo referência amarelo, se ele for dividido, como foi o verde, em triângulos, eu vou obter aqui, né, 3 triângulos nesta parte, ok? Certo? Então, por isso que eu posso chamar de 1/2 ou 3/6. Escreva 2 frações para representar a parte azul. Parte azul. Então, ó,
Pensando neste todo referência amarelo, novamente, ó, vou pôr aqui de novo. Neste todo referência amarelo. Ou eu posso chamar ele de 1/3, porque eu sei que esse todo referência dividido em losangos dá 3, certo? E ele dividido em verdes, eu vou obter quantos triângulos que nós obtivemos aqui no exercício anterior? 2. Então, ele pode ser chamado também de 2/6, porque daí eu vou usar como padrão, o verde, certo? Então, ele vai ser 2/6, desculpa. E o verde? Eu posso fazer duas frações? Somente uma, né? 1/6, porque ele foi todo dividido em 6 pedacinhos, certo? Gente, que delícia fazer isso, né? Eu ficaria horas, lá na escola, eu e a tia Dani ficar horas explicando isso para vocês lá na sala. Mas nós estamos fazendo junto para que vocês compreendam, tá bom? Então vamos tirar esses daqui agora de cena. Agora nós temos outro material que muitos de vocês conhecem e já trabalhou. Alguns eu acho que ainda não viram. A Tiani vai montar o meu aqui igualzinho para colocar para vocês aí. Essas barrinhas se chamam barras de Cucineur. Muitos de vocês já utilizaram, outros eu acho que ainda não. Mas quem não utilizou vai poder ver aqui com a Tiani, tá? Minhas cores estão um pouquinho diferentes, deixa eu ver. Tá um pouquinho coisa diferente, tá bom? Então, ali tá cinza, o cinza é o meu branco, ok? Então, vejam, gente, que ele forma uma escadinha, certo? Ok? Fechou? Então, aqui, ó, é pra gente estudar também fração, tá? Esse daqui é a nossa menor parte, esse branquinho, tá? A nossa maior parte é o laranja. E ele foi sendo fragmentado, o laranja, ele foi sendo diminuído de quadradinho em quadradinho até se tornar um cubinho só, tá? Então, ó, compare a barra laranja como todo referência com outras barras coloridas. Quantas barras amarelas formam a barra laranja? Então, a Tiani colocou aqui 2. Vamos conferir, ó. Eu vou colocar aqui, vou pegar outra amarela. Que eu tenho aqui também, para vocês verem. Ó, a barra laranja, tá dando para ver certinho? Tá. Com a barra amarela. Vejam que cabem 2 e cada parte amarela forma um meio. Olha aqui que legal, certo? Fechou, né, gente? Agora, quantas barras vermelhas formam a laranja? Então, vou pegar os vermelhinhos. Vamos conferir se é 5 mesmo, né? Deixa eu tirar do saquinho aqui do lado, já para ficar mais fácil. A tia não ia fazer desse jeito. Vou voltar o amarelo no lugar dele. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas barrinhas vermelhas formam uma laranja? 5. Cada partezinha representa 1/5, ok? Certo, gente? Então, cada partezinha vai representar 1/5. Quantas barras cinzas, que no meu caso é a branca? Então, nós vamos pôr aqui. Quantas delas eu coloquei 2, 3, 4, 5. Tia Nelly vai bater no dedo e vai... 6 e 7. Tem 2. 8, 9 e 10. Por aqui. Então, nós sabemos que a barra... Será que eu coloquei a mais? 3, 6, 9, 10. Então, nós sabemos que a barra... que cabem 10 cubinhos cinza. Então, nós vamos colocar aqui 10 e aqui cada pecinha dessa representa 1/10 desse meu todo referência, certo? Compare a barra azul. Então, nós vamos deixar a laranja aqui agora. A barra azul com as outras. Quantas barras verde claras cabem? Então, vamos ver. 1, 2, 3, certo? Cabem 3 verdes
claras. E cada parte, então, vai se chamar 1/3, certo? B. Quantas cinzas formam a barra azul? Então, ó, a barra azul, vocês podem ver que é a sequência da barra laranja. Se na laranja cabem 10, essa daqui, e se ele foi perdendo de cubinho em cubinho, nesse daqui vai caber quanto, gente? 9. Muito bem, para você que respondeu 9. Conversou aí comigo, eu sei que você tá conversando comigo, tá? Porque eu sei que vocês falam comigo aí no vídeo. Vocês falam comigo, falam com a tia Dani, briga com a gente. Então, ó, cabem 9. Cada parte dessa representam 1/9. Ok? Então, preencham aí conforme a Tiane preencheu aqui também, tá? Então, esse daqui foi mais uma parte que a gente fez. Tem mais um exercício sobre as barrinhas de Cucinère. Agora, nós vamos utilizar a barra marrom, que é essa daqui. Essa aqui é preta, essa aqui é marrom, tá, gente? Quantas barras lilás, que é o roxo, formam uma barra marrom? Ó, eu vou virar ele para vocês verem, ó. 1, 2, 2 barras lilás. Cada barra corresponde a que fração? 1/2, porque se cabem 2, cada parte é 1/2. Quantas barras vermelhas cabem no marrom? Então, vamos lá. Se ele é a metade do roxo, então ele vai caber quantas, gente? Muito bem, 4, ok? 4 pecinhas. A tia tá aqui. É que ele é de EVA, gente, por isso que fica, às vezes, faltando, sobrando. Ele não encaixa perfeitamente. Então, ó, cabe 4 e cada parte se chama 1/4, assim como a tia colocou aqui. Quantas barras cinzas formam? Gente, agora vamos na lógica. Pensa comigo. Se aqui cabiam 10 branquinhos, aqui cabe 9. Se ele é o próximo da lista, então aqui cabe quanto? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que eu fui colocando aqui, ó. Vamos pôr direito aqui, Tiane. Virar não rolou, não. Virar não virou, né, gente? Então, vamos aqui. 3, 5, 6, 7. Não, o EVA, ele não colabora. Vamos pôr do lado, então. 8. Ok? Tá aqui a minha barrinha marrom. Certo? Então, ele cabe 8 vezes na barrinha marrom. Então, cada parte vai representar 1/8. Compare uma barra lilás com uma barra vermelha. Tá aqui as duas. Certo? Qual é a maior? A maior é a lilás, né, gente? Então, 1/2 é maior que 1/4? Sim, né, gente? Ele tá me falando que 1/2 é maior que 1/4. Certo? Compare a barra lilás com 2 barras vermelhas. 2 barras vermelhas. O que você observa quanto à medida dessas barras? Então, a gente pode falar o quê? Que a barra lilás, gente, é igual a 2 barras vermelhas, né? Ou seja, 1/2 é igual a 2/4. Porque aqui, ó, ela é 1/4, né? Da laranja, certo? É isso mesmo. 1/2 é igual a 2/4, exatamente. É isso mesmo, gente. Tá bom? Certo? Ok. Então, vamos pro 4. O 4 é só observar esses daqui. A tia Nielen ia trazer a tabela fracionária, mas eu acho que vai causar um pouquinho de confusão na hora de compreender esse exercício, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir minha apostila. Vamos fazer ela assim. Então, aqui eu tenho um todo referência, onde está escrito todo referência. Veja que aqui ele fala que ele se chama 1/2. Aqui ele foi dividido, esse todo referência foi desenhado novamente e dividido em 10 partes. E pintada apenas uma.
Exatamente. Na outra, ele foi dividido em 10 também, mas ele está sendo considerado 1/2. Percebam, gente, que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Aqui eu tenho 5, estão escondidos atrás dessa cor, mais 5. Então, 5 mais 5 é 10, ou seja, esse todo amarelo aqui, ele corresponde a 1/2. Por que a fração 1/2 é maior que a fração 1/10? Se 10 é maior que 2. 1/2 é maior porque quanto maior for o número de partes, né, em que todo referência é dividido, menor será o tamanho de sua parte. Então, aqui eu poderia ter deixado em branco essa outra parte? Sim. Então, aqui, gente, ela vai ser maior, porque ela vai me representar também 5 décimos, não só 1/10. 1/2 aqui no caso, ele vai ser igual a 5 décimos. Então, seriam 5 quadradinhos. E veja, um quadradinho perto desses 5 aqui é pequenininho mesmo, né? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho um todo referência, certo? Aqui eu tenho 5 quadradinhos pintados dos 10 que foi dividido. E aqui eu tenho metade pintado, certo? O que eu acabei de falar? Que esses dois são iguais. 5 décimos é o mesmo que 1/2, certo? Por que as frações 5 décimos e 1/2 são iguais? Eu pus sim aqui, né? Porque representam a mesma parte do todo referência. Então, vejam que eles estão pintados na mesma proporção, pela mesma quantidade. Certo, moçada? Escreva a fração correspondente à parte colorida das figuras abaixo. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos um todo referência, que é o inteiro. Esse todo referência na linha de baixo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5. E tenho 3 pintados, então aqui serão 3/5, certo? No de baixo, a tabela fracionária que eu falo para vocês é essa daqui, tá? Então, eu posso dividir um inteiro da maneira que eu quiser, certo? Então, aqui é o que ele está representando. Então, ele dividiu o próximo em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividiu em 6 partes. E eu pintei somente 3 também. Então, ficou 3/6. Aqui eu dividi em 10. Pintaram 3. Ficou 3/10. Quando comparamos frações com o mesmo numerador e denominador diferente, qual é a maior fração? O 3/5. Vejam até onde ele vai. Ele chega à metade deste todo, passa da metade do todo referência, certo? Aqui seria a metade, ele passa, tá? Então, ele é o maior, porque ele foi dividido somente em 5 partes. Qual é a menor? 3/10. Por quê? Porque foi dividido em 10 partes e ele só foi pintado 3 partezinhas. Justifique. A maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, aqui, ó, todos eles têm o numerador 3. 3/5, 3/6, 3/10. Então, a maior fração vai ser aquele que tem um número menor embaixo. O menor denominador. Aquele que está denominando quantas partes foi dividido o meu todo referência. Certo? Quando compara... Ó, agora a letra B. O todo referência é esse. O próximo foi dividido em 6 partes. 6 partes e 6 partes. Porém, aqui eu pintei 3. Como que fica? 3/6. Como que fica esse? 1, 2, 3, 4. 4/6. Como que fica esse? 2/6, ok? Quando comparamos frações com o mesmo denominador e numeradores diferentes, qual é a maior fração? A maior fração é 4/6. E a menor, 2/6. Por quê, gente? Porque a gente vai estar comparando agora o número de cima, o numerador. É ele que manda quanto que eu tenho que pintar e não quanto que eu tenho que dividir. Então, ele é que vai me dizer quem é o maior. Quando eu tenho os 3 denominadores iguais, eu avalio pelo numerador. Quando eu tenho os 3 numeradores iguais, eu avalio pelo numerador, que é o número de baixo. Justifique. A maior fração é a que possui o maior numerador. Certo? Copiaram aí?
Fizeram? Façam com cuidado, com capricho, para vocês entenderem. O que eu vou deixar para vocês? Pouquinho, ó, 2 pagininhas. Então, vocês vão pintar a metade da coleção de cada um, certo? Mole. Metade, meio. Observe as setas que indicam a distância do planeta na Terra. Então, aqui o planeta foi dividido em 4, que igual nós estamos estudando, né? Essa parte aqui corresponde a que parte? Essas duas e tudo. E aqui tem as perguntinhas, vocês vão colocar a fração, ok? Esta daqui, o 3, escreva em cada linha a fração correspondente ao todo que foi colorido. Então, aqui, ó, o todo referência, esse foi dividido em 2, 4, 6, 5, 3, 6, 7, 8 e aqui 3. Quanto que corresponde esse daqui do todo referência? 1, meio. 3, o quê? Nananã. E vocês vão fazendo, senão eu vou dar a dica. Dessas frações, escrevam quais representam a metade do todo referência. Então, gente, o que vocês podem fazer? Vou dar uma dica. Se vocês... Vou pegar a régua aqui. Eu ia usar um papelzinho, mas eu vou pegar a régua. Se vocês quiserem, ó, a primeira é meio, certo? Qual destes daqui representa metade? Vejam que o verde e o azul correspondem à metade do meu todo referência. Tá vendo que eles vão acabar no mesmo lugar? Então, 1 meio e 3 sextos, eles têm o mesmo valor, tá? Então, eles correspondem à metade. Mais que a metade. Então, ó, mais que a metade, já passamos. Ó, quem vai passar pro lado de cá? O 2 terços e o 3 quartos, certo? Que passou da metade. Que representam menos que a metade, olha lá. Quem representa? 2 quintos e 3 oitavos, certo? Então, vocês podem colocar aqui. Esse eu tive que falar porque esse daqui não tinha nas atividades anteriores, ok? Então, é só observar neste desenho. Não precisa se confundir com as frações que vocês vão colocar aqui, ok? 4. Escreva 2 frações correspondentes para cada parte colorida da figura. Aqui eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, tá bom? Então, se vocês encontrarem uma, beleza. 2, legal também, tá? Então, vocês vão tentar fazer aí, tá bom? Um beijo para vocês. Façam com cuidado, com carinho, com capricho. E depois a Tia Ni vem para corrigir. Beijão!